seja Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus para a nossa rápida meditação. Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Quem já encontrou diz amém. Diz assim o texto sagrado, presta atenção. Então abriu-lhe o entendimento, ou seja, tá bom, comecei do 45, então vamos lá. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Somente esses 3 versículos eu li, do 45 ao 47. Eu li o 45 e o 46 e o 47, né? Levante suas mãos ou a Bíblia Sagrada em nome de Jesus, feche os olhos e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, fala comigo neste momento através da sua palavra. Ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é infalível, e eu creio nela. O meu coração está aberto para receber, ó Deus, a sua palavra. Fala comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Mais forte. Pode glorificar, pode dar glórias ao Senhor. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu peço a vocês a sua preciosa atenção. Olha para frente e prestem bastante atenção na palavra que eu quero vos trazer. Uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera fé, que gera bênçãos e milagres em nossas vidas. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, este texto sagrado é muito claro, muito claro. Nós podemos observar aqui neste texto sagrado que o Senhor Jesus Cristo, ele precisava passar por algumas situações na sua vida para que nós sejamos abençoados. Eu quero, dentro desta palavra, trazer para vocês uma mensagem que fala sobre 3 coisas absolutamente necessárias para Jesus. Diga comigo: 3 coisas absolutamente necessárias para Jesus. 3 coisas que foram necessárias e que não poderiam deixar de acontecer na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a primeira coisa necessária para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é: Jesus precisava sofrer, ele precisava padecer. Se Jesus não sofresse tudo aquilo que ele sofreu,
se ele não padecesse tudo aquilo que ele padeceu, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos abençoados. A Bíblia Sagrada fala no capítulo 53 do profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, já cerca de 732 anos antes de Jesus Cristo sofrer tudo aquilo que ele sofreu. O profeta messiânico Isaías já profetizava e falava sobre o seu sofrimento. No versículo 3 do capítulo 53 de Isaías, a palavra diz o seguinte: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. O profeta falando sobre Jesus, sobre o seu sofrimento. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele nos sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Continua dizendo o profeta: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Meus amados, veja bem que o profeta messiânico, o profeta Isaías, já falava há cerca de 732 anos, já falava sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que Cristo havia de padecer, porque era necessário ele padecer, era necessário ele sofrer. Ele sofreu para aliviar os nossos sofrimentos espirituais, psicológicos e físicos. Sim, ele sofreu para aliviar os nossos sofrimentos espirituais, psicológicos e físicos. Jesus Cristo sofreu para eliminar o nosso sofrimento. Jesus Cristo padeceu para eliminar as nossas dores em caráter pleno e definitivo. Portanto, meus irmãos, nós devemos confiar nele. A palavra do Senhor diz, através do escritor do Salmo 103, ali diz a palavra do versículo 1 ao 3: é ele quem perdoa os nossos pecados, e é ele quem sara as nossas enfermidades. Então nós entendemos que ele sofreu, ele padeceu para aliviar o nosso sofrimento espiritual, o nosso sofrimento psicológico e o nosso sofrimento físico. Era, portanto, necessário que Jesus Cristo sofresse, que Jesus Cristo padeceu. E ele sofreu, ele padeceu. Mas eu quero dizer a vocês que ele se faz presente aqui nesta noite para aliviar qualquer tipo de sofrimento, seja ele espiritual, seja ele psicológico, seja ele físico. Ele está presente para aliviar qualquer tipo de sofrimento.
Ele sofreu. A segunda coisa que era necessário Jesus passar por ela era a morte, ou seja, é a morte. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele morresse. A Bíblia Sagrada fala no texto que nós lemos: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e morresse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O texto deixa bem claro que era necessário que ele morresse, pois a sua morte garante o nosso perdão. A morte dele garante o perdão dos nossos pecados. Em João capítulo 1, versículo 29, a palavra diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não morresse, nossos pecados não seriam perdoados. E se os nossos pecados não fossem perdoados, nós estaríamos perdidos, destituídos da glória de Deus, longe e separado de Deus estávamos nós, se ele não tivesse morrido. Meus amados irmãos, ele morreu para que nós fôssemos salvos. Ninguém seria salvo se ele não tivesse morrido, pois na sua morte ele fez expiação pelos nossos pecados. Portanto, ele morreu para que nós fôssemos salvos. A sua morte significa vitória sobre Satanás. Se ele não tivesse morrido, não teria consolidado a sua vitória sobre Satanás, porque o diabo, que personificado na serpente, tirou o homem da presença de Deus através do pecado, estaria com o homem debaixo de seus rudimentos. Mas ele morreu, e a sua morte significa vitória sobre Satanás. A Bíblia Sagrada fala em Hebreus capítulo 2, versículo 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Satanás. Então veja bem, partindo deste princípio, nós entendemos que ele morreu para consolidar a sua vitória sobre Satanás e sobre o império da morte. Pois quando ele morreu e foi sepultado, 3 dias no seio da terra, naqueles 3 dias que ele estava no seio da terra, ele foi caminhando até as regiões infernais. E lá nas regiões infernais, no império do inferno, ele encontrou-se com Lúcifer, que tinha as chaves do império da morte e do inferno. Jesus ali pisou na goela da antiga serpente, que estava com as chaves do império da morte e do inferno, e disse: Satanás, lembra daquela promessa que meu pai fez ainda lá no jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Pisado na cabeça da antiga serpente, Jesus falou: passa para cá as chaves do império da morte e do inferno. E Satanás teve que passar as chaves do império da morte e do inferno para ele. Na sua morte ficou consolidada a sua vitória sobre Satanás. Oh, aleluia, glória a Deus. Então veja bem que era necessário que ele morresse, porque se ele não tivesse morrido, não teria sido consolidado a sua vitória sobre Satanás. E a derrota do diabo foi tão grande com a morte de Jesus, que Satanás não ficou nem com as chaves do império da morte e nem com as chaves do inferno.
está nas mãos de Jesus Cristo, aleluia. Ele morreu, era necessário ele morrer. A sua morte, meus amados irmãos, garante a inscrição do nosso nome no livro da vida. Nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque Jesus morreu. A morte dele garante a inscrição dos nossos nomes no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, foi porque ele morreu para que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Se você pode glorificar o nome dele, glorifica o nome dele. Ele morreu para que nós nos tornássemos membro da família celestial. Só havia um meio de nós nos tornarmos membro da família celestial, com a morte de Jesus. E ele morreu. E hoje você pode pertencer à família celestial, porque ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. E a sua morte abre-nos a porta do céu. Certo dia Jesus estava falando com seus discípulos. Já era a semana da sua morte, a semana da sua crucificação. E ele estava dando as últimas orientações, as últimas instruções aos discípulos antes da sua morte. Dentro de aproximadamente 7 a 8 dias, ele estaria morrendo na cruz do Calvário. E ele consolava os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos estavam tristes e com seus corações turbados, porque Jesus declarara que ele estava a caminho do Gólgota, e dentro de 7 a 8 dias ele ia morrer. E quando Jesus percebe que os discípulos estavam tristes, corações turbados, ele mostra para os discípulos que a sua morte ia abrir para eles a porta do céu. Quando ele disse em João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus disse que era necessário que ele morresse para que ele voltasse para o reino celestial, preparar lugar para um povo. Jesus disse: se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus estava orientando os discípulos, consolando os discípulos, dizendo: vocês não precisam ficar tristes com a minha morte, porque eu vou morrer, mas vou abrir a porta do céu para vocês, vou preparar lugar para vocês. Se eu morrer, eu vou abrir a porta do céu para vocês, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Oh, aleluia! Ele morreu para nos abrir a porta do céu. Ele morreu para nos abrir a porta do céu. Aleluia! 3 coisas absolutamente necessárias para Jesus. Primeiro, era necessário que ele sofresse, que ele padecesse. Segundo, era necessário ele morrer. Terceira coisa, era necessário ele ressuscitar. Diga comigo: era necessário o quê? Ele ressuscitar. Ele tinha de ressuscitar. Sua ressurreição garantiu a sua saída do túmulo. Foi após a sua ressurreição que, obviamente, o túmulo ficou vazio. E quando o túmulo ficou vazio, Satanás sofreu mais um bate, mais uma derrota, mais um golpe. Era necessário ele ressuscitar para que o túmulo ficasse vazio. Era necessário ele ressuscitar, e ele ressuscitou. Ele é e foi a única pessoa que mostrou poder sobre o império da morte.
Ele é e foi a única pessoa que mostrou poder sobre o império da morte. A sua ressurreição garante a nossa ressurreição quando ele voltar para arrebatar a igreja. A Bíblia Sagrada diz que por ocasião do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para o castigo eterno. E isto só é possível porque ele ressuscitou. A sua ressurreição garante a nossa ressurreição na ocasião da sua volta para arrebatar a igreja. Oh, aleluia! Era necessário ele ressuscitar. A sua ressurreição garantiu e garante a nossa justificação. A nossa justificação só é possível porque ele sofreu, porque ele morreu e porque ele ressuscitou. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Só existe uma maneira de alcançarmos a justificação. Justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. O homem não é salvo pela justiça própria que ele apresenta. O homem não é salvo pela sua moralidade, nem pelos seus atos de justiça. O homem, a mulher é salvo quando aceita a oferta salvadora de Deus, que é Jesus Cristo. Quando reconhece o sofrimento dele, a morte dele e a ressurreição dele, o sacrifício dele, e abre o coração para ele. A ressurreição dele garante a nossa justificação. A ressurreição dele assegura o seu perfeito sacerdócio. Sim, meus irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intermediário. É o intermediário entre nós e Deus. Há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo Filho. Ele é esse mediador entre nós e Deus. Isto significa dizer que a sua ressurreição assegura o seu perfeito sacerdócio. Ele está junto de Deus e ele intercede a Deus por nós. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele sabe o quanto é sofrido a vida nesta terra, porque ele viveu aqui e sofreu aqui e morreu aqui e ressuscitou. Então ele advoga as nossas causas diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, três coisas absolutamente necessárias para Jesus, e nós precisamos entender isto. Foi necessário que ele sofresse, foi necessário que ele morresse, e foi necessário que ele ressuscitasse. Se ele não tivesse sofrido, morrido e ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Não existia essa igreja. E não existia nenhuma igreja na face da terra. A igreja só existe porque ele sofreu, porque ele morreu, porque ele ressuscitou. A igreja só existe porque ele sofreu, porque ele morreu e porque ele ressuscitou. Então essas três coisas foram absolutamente necessárias para Jesus. Hoje você pertence à igreja, porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Hoje você é igreja, porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. E que igreja é essa? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Eu trago 5 aspectos extraordinários dessa igreja. Diga comigo 5 aspectos. Diga mais alto: 5 aspectos extraordinários desta igreja. Esta igreja que só existe porque ele sofreu, porque ele morreu, porque ele ressuscitou. Primeiro aspecto extraordinário desta igreja:
seu fundador. Diga comigo, seu fundador. Quem é o fundador desta igreja? Aquele que sofreu por ela, aquele que morreu por ela e aquele que ressuscitou para ela. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse assim: edificarei a minha igreja. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja. Então, primeiro aspecto extraordinário dessa igreja, seu fundador. Quem é seu fundador? Aquele que disse: edificarei a minha igreja. Aquele que sofreu, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Segundo aspecto desta igreja, sua invencibilidade. Diga comigo, sua invencibilidade. Ele mesmo, o fundador da igreja, que disse: edificarei a minha igreja, ele falou sobre a invencibilidade desta igreja, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, se você é igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. Aleluia. Quando ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo que o mal não vai prevalecer contra a igreja, a calúnia não vai prevalecer contra a igreja, Satanás não vai prevalecer contra a igreja. Não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer contra esta igreja, porque o fundador dela é aquele que sofreu por ela, morreu por ela e ressuscitou para ela. Jesus Cristo afirmou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus. Diga comigo assim: o mal não vai prevalecer. Diga se a miséria não vai prevalecer. Diga o devorador não vai prevalecer. Diga o inferno não vai prevalecer. Terceiro aspecto extraordinário desta igreja, sua atividade. Diga comigo, sua atividade. A igreja do Senhor não é inativa, como um navio ancorado, parado, que não faz nada. A igreja do Senhor tem sua atividade. Em Atos capítulo 4, versículo 33, nós podemos ler: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos, membros da igreja primitiva, os apóstolos, membros da igreja primitiva, diz no texto que davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Eles davam testemunho do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que a igreja, ela está sempre ativa, ela é missionária, ela é evangelizadora. E a Bíblia diz que havia abundante graça sobre eles. Até hoje a igreja continua com a sua atividade, com obra missionária, com obras evangelizadoras. Quem sabe alguém, ao passar em frente à igreja, ali na rua Senador Pompeu, para e olha, não entende a atividade da igreja, e talvez para e ora, e olha, e diz: que igreja é essa? Que povo é esse que em dia normal de trabalho, de manhã tem gente, à tarde tem gente, à noite tem gente? Que negócio é esse? Isso é uma igreja em atividade. A igreja está em atividade. A igreja é missionária. A igreja é evangelizadora. É um aspecto da igreja, a sua atividade. Aleluia, glória a Deus. Seja um crente ativo, não seja inativo. Seja ativo, fale do amor de Deus, testemunha como os apóstolos da morte, do sofrimento e da ressurreição de Jesus, e haverá abundante graça de Deus na sua vida. Haverá abundante graça de Deus na sua vida.
Quarto aspecto extraordinário desta igreja: seu destino. Diga comigo, seu destino. Não diga mais alto, seu destino. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Diz assim: porque estou zeloso de Deus. Olha Paulo falando: porque estou zeloso de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus. Paulo está falando sobre o destino da igreja. Ele falando com os irmãos da cidade de Corinto, falando com os irmãos coríntios, ele disse: meus irmãos, eu estou zeloso de Deus, pois tenho preparado vocês para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Precisamos entender que no sentido figurativo, a igreja é a noiva do Cordeiro. E esta igreja está sendo preparada como uma virgem pura para ser entregue a um marido, a saber, Jesus. Jesus vai voltar até as nuvens. E o Espírito Santo que está... Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Jesus descendo até as nuvens na ocasião do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar esta igreja como uma virgem pura e vai entregar ao noivo Jesus Cristo. E Jesus Cristo levará a igreja ao seu destino final. Ao seu destino final. Ao seu destino final. Aleluia. Aleluia. Nós não arredamos o pé, porque estamos caminhando para o nosso lar celestial. É o nosso destino final, é o céu. Quem é a igreja? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Quinto aspecto extraordinário da igreja. Quinto aspecto extraordinário da igreja: a sua natureza. Diga comigo, sua natureza. Não diga mais alto, a sua natureza. Você já leu na Bíblia que a igreja tem a mente de Cristo? Já leu na Bíblia que nós temos a mente de Cristo? Quem já leu na Bíblia que nós temos a mente de Cristo? Se nós temos a mente de Cristo, a natureza de Cristo está em nós. A natureza de Cristo está em nós. É outro aspecto extraordinário da igreja, a sua natureza. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ali diz o seguinte: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Diga comigo, a coluna e firmeza da verdade. Diga mais alto, a coluna e firmeza da verdade. A igreja tem por natureza a coluna e a firmeza da verdade. A igreja tem por natureza a coluna e a firmeza da verdade. Por isso essa igreja não vai cair, essa igreja não vai fracassar. Por isso você não vai se desviar, por isso você não vai sair da presença de Deus. Você tem por natureza a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. Há uma coluna que sustém a igreja. 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 O diabo vai balançar para derrubá-la, mas não vai conseguir. Há uma coluna que sustém a igreja, a coluna e firmeza da verdade. Você pode glorificar a Ele, pode dar glórias a Ele. Esta igreja, com seus aspectos extraordinários, seu fundador, sua invencibilidade, sua atividade, seu destino e sua natureza, essa igreja só existe porque Ele sofreu, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou. Foi necessário que Ele sofresse, que Ele morresse e que Ele ressuscitasse. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe,
Eu quero ouvir palmas misturado com glória, com glória, com glória, com glória. Aleluia! Santo Deus, santo é o Senhor. Você entendeu a palavra de Deus? Que foi ministrada com muita simplicidade. Quem entendeu, levanta a sua mão dando glória. Coloca a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e diga assim: Deus, diga forte: Deus, obrigado por esta palavra que edificou a minha fé. Obrigado, Senhor, por eu ser igreja. Obrigado, Deus. Amém. Pode dar aplausos para Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Mas antes da oração, eu quero fazer um apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta depressa e vem aqui na frente, rápido, sem demora. Eu quero fazer uma oração específica para Jesus escrever seu nome no livro da vida. O seu nome pode ser escrito lá, porque Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para a inscrição do seu nome no livro da vida. Você quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui? Alguém aqui deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta e venha caminhando aqui à frente do altar, que eu quero orar a Deus em seu favor, uma oração específica para a sua salvação. Algum crente desviado que quer reconciliar com Jesus, levanta, vem aqui na frente. Esta noite é noite de salvação, é noite de salvação. Quem sabe você está fraco na fé, quem sabe a sua fé está vacilando, quem sabe a sua vida espiritual não vai bem, e você precisa restabelecer a sua comunhão com Deus. E para isto, o Espírito Santo te trouxe aqui. Você quer reconciliar com Jesus? Levanta, vem aqui na frente. Você quer restabelecer a sua comunhão? Você é crente, mas a sua vida espiritual está fracassada, e você precisa de um renovo espiritual, e o Senhor te renova. O Senhor renova a sua fé. Sua fé não pode viver vacilando. Jesus renova. Alguém quer restabelecer a sua fé, a sua vida espiritual? Todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Quem aqui já está salvo? É igreja, tem seu nome escrito no livro da vida. Levanta a mão e dá um brado de glória, e pode dar aplausos para Jesus.